Fala pessoal, tranquilo? Eu sou o professor Alan Carvalho e hoje nós vamos resolver mais um exercício de derivada parcial de primeira ordem da disciplina Cálculo 2. Vamos ver o enunciado. No enunciado ele fala, determine a derivada parcial de primeira ordem da função z igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que nós não temos uma maneira direta de resolver, fazer a derivada direta de uma raiz, tá? Então, a gente precisa transformar isso aqui em uma fórmula ou uma maneira que nos permite fazer a derivada. E aí tem uma sacada. A primeira intuição nossa é transformar isso daqui em uma potência, tá? E como ficaria? Ficaria da seguinte maneira, isso aqui, transformando em potência, eu teria a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, todo mundo aqui elevado a meio, tá? Então, aqui a gente consegue fazer a derivada, dessa maneira a gente não consegue, tá? Então, eu sou obrigado a transformar a raiz em uma potência. Mas nós não vamos utilizar essa fórmula aqui, tá? A gente vai utilizar uma outra fórmula que pode ser aplicada para qualquer derivada que envolva a raiz. Não precisa só ser raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, não importa, tá? O método que a gente vai utilizar aqui pode ser aplicado para qualquer raiz, ok? Então, resolvendo aqui, qual o método que a gente vai aplicar? Vai ser o seguinte, vai ser U' sobre 2 vezes raiz de U. Essa fórmula que a gente vai utilizar aqui, essa forma, ela agiliza muito o processo de resolução de exercícios de derivadas que envolvam raízes, tá? A única coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, que vocês precisam ficar atentos é, como eu tenho uma raiz quadrada, aqui tem que ser 2. Se aqui fosse uma raiz cúbica, aqui seria 3, que multiplica a raiz de U. Se aqui fosse raiz quarta, aqui seria 4, que multiplica a raiz de U, tá? Vale lembrar também que esse U aqui, nós vamos substituir por quem está dentro da raiz, tá ok? Então, vamos aqui à resolução passo a passo para vocês entenderem. Então, olha só, aqui eu vou ter uma derivada parcial da minha função em relação a x. Eu só vou copiar a minha função, tá? Como a gente já vem fazendo, só para ficar fácil, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Vou colocar que está todo mundo aqui dentro da raiz e a gente vai ter que derivar todo mundo que está aqui dentro, tá? Só para exemplificar. Então, vamos lá. Agora, a gente vai aplicar esse método aqui para resolver esse exercício. Vocês podem fazer para qualquer raiz. Vocês vão ver que agiliza muito. Em 3 linhas, 4 linhas no máximo, você resolve esse exercício, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho, ó, del f, del x, vai ser igual. Eu vou aplicar essa fórmula aqui, tá ok? Eu vou escrever a fórmula aqui, a gente vai fazer o primeiro passo a passo, tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos trocar U' por 2 vezes raiz de U. Então, ó, agora, a gente, no próximo passo, vamos substituir U, tá? U vai ser, nós vamos substituir U por todo mundo que está aqui dentro da raiz, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar, ó, del F, del X, vai ser igual a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Linha, porque a gente ainda vai derivar isso, tá? Sobre 2 vezes raiz de U. E quem que é U para nós? A ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Olha como fica fácil.
Agora, o que a gente tem que fazer? Só derivar essa parcela aqui em cima, só derivar o termo de cima em relação a x, acabou o exercício. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, del f, del x, vai ser igual. A derivada de a ao quadrado é zero, constante. A derivada de menos x ao quadrado vai ser menos 2x. A derivada de y ao quadrado é constante, a derivada da constante é zero. Todo mundo sobre 2 vezes raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A única coisa que a gente consegue fazer aqui, para dar um pouco mais uma simplificada, é simplificar esse 2 do denominador com o numerador. Dessa forma, reescrevendo a nossa função, temos del f, del x é igual a menos x sobre 2 vezes raiz de quem? De a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E dessa forma, nós chegamos na derivada parcial de primeira ordem da nossa função em relação a x. Viu como foi fácil, como foi tranquilo? É muito tranquilo esse método, tá? Pode aplicar para qualquer raiz, de qualquer índice, tá? Bom, agora o que a gente fez para y, para x, nós vamos fazer para y também. Bom, aqui eu já copiei a nossa função para adiantar. Vamos aqui fazer esse daqui novamente no passo a passo. Vamos substituir ele pela nossa fórmula. Lembrando, qual que é a fórmula que a gente vai utilizar? U' sobre 2 vezes raiz de U, tá? Então, vamos aqui. Então, ó, eu tenho del F, del Y, vai ser igual. Eu só vou copiar essa função aqui para a gente fazer esse primeiro aqui passo a passo, tá? Vai ficar, ó, U' sobre 2 vezes raiz de U, tá? Então, vamos lá. Vamos substituir agora. Quem que é U para nós? O U vai ser a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? Então, vamos aqui. Então, tem, ó, del f, del y, vai ser igual a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vou colocar aqui linha, porque a gente ainda vai derivar esse termo. Sobre 2 vezes raiz de U. Então, ó, já pode escrever aqui que nem faz muita conta. Então, ó, a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Agora sim, vamos fazer a nossa derivada em relação a y. Então, fazendo a nossa derivada aqui, em relação a y, temos a ao quadrado constante. Derivada da constante é zero. X ao quadrado também é constante. Derivada da constante é zero. Y ao quadrado vai ser o sinal de menos, tem que permanecer. Então, é menos 2y sobre 2 que multiplica raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que a gente pode fazer, o que fizemos para x, podemos fazer para y também, é simplificar. Aqui eu tenho 2 no denominador, eu tenho 2 no numerador, podemos simplificar. Reescrevendo a nossa derivada, temos del f, del y é igual a menos y, que fica sobre raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E dessa forma nós temos a nossa derivada parcial de primeira ordem da nossa função em relação a y, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima.